Êxodo 3, de 1 a 16. Eu vou ler para vocês, tá bom? Agora que vocês já leram. Eu vou ler e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximando, para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhe disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: Diga ao povo de Israel: Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Senhor, muito obrigado por esta passagem, por esse trecho da história, por esse encontro fantástico. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão grande, que está fora da nossa compreensão e do nosso alcance. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus tão presente, que se faz presente, que vem na nossa direção, que se aproxima de nós, que fala conosco, que se importa conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esse texto, obrigado por nos ensinar. Quero pedir que o Senhor nos ajude a aprender com esse texto e, de fato, que ele nos desafie, que ele nos enche o coração de confronto, mas também de consolo do Senhor. Eu peço a tua ajuda, Senhor. Nos ajude a não nos perdermos enquanto conversamos sobre esse texto. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui, Deus ele vai falar sobre... Ele aparece para Moisés, né? Vocês conhecem a história. Então, a história é interessante, né? Porque o povo de Israel estava crescendo demais. Então, o faraó falou: nós precisamos limitar o crescimento desse pessoal aí, porque senão eles vão se tornar muito poderosos e vão nos atacar e vão vencer a gente aqui daqui a pouco. E aí, eles então o faraó deu uma ordem lá para que matasse os bebês. E aí Deus então preservou, a história toda vocês podem ler em outro momento, vocês conhecem a história, uma parte dela. Deus preservou a vida de um bebê, Moisés, e esse bebê ele foi criado pela filha do faraó. Ele cresceu então no palácio do faraó, praticamente, né, na filha de faraó pelo menos.
e ele foi educado ali. Mas o povo dele, era escravo ali no Egito. E como eles viram que o povo estava crescendo muito e nada estava fazendo com que eles não crescessem, eles cada vez mais eram cruéis para tentar atrapalhar o crescimento do povo. Os capatazes, né, aqueles que comandavam os escravos, eles eram cada vez mais duros, mais brutais. Eles pressionavam bastante mesmo. Eles queriam que eles sofressem, que eles ficassem bem cansados, que eles ficassem quase mortos, que eles enfraquecessem. Era isso que eles queriam. Né, e usar toda a força que eles tinham para o trabalho lá no Egito. E é interessante a história, por quê? Você lembra, talvez, um pouco da história? Moisés, quando ele se torna adulto, ele vê um egípcio maltratando um israelita. E aí ele defende o israelita. E no que ele defende o israelita, ele mata o egípcio. Só que aí ele esconde e foge, esconde o corpo e sai. No dia seguinte, ele encontra 2 israelitas, 2 do mesmo povo, que era o povo dele, discutindo. E ele conversa com aqueles 2 e diz: por que vocês estão fazendo isso? E um deles vira e diz: quem é você? Você vai nos matar como você matou o egípcio ontem? Quem é você? Quem te nomeou juiz sobre nós? Então, Moisés foge. Moisés foge porque ele pensa assim: provavelmente todo mundo já sabe que eu matei o egípcio ontem e o faraó vai me perseguir e as coisas vão ser feias, então ele foge. Ele foge, ele vai para o deserto, vai para a região ali, ele encontra uma família e ele começa a morar com essa família, ele casa com uma das filhas e ele fica morando ali por anos, pastoreando as ovelhas do sogro dele, né, que era pastor de ovelhas. E aí vocês têm esse trecho da história, que foi o momento onde Deus chamou Moisés, onde Deus se revelou a Moisés. E foi em algo, como vocês viram, no mínimo curioso, né? Ele estava no lugar lá, era um lugar deserto. Você tem pedaços de grama por aí espalhados, mas boa parte é pedra e terra, é seco. E ele estava ali com as ovelhas, levando ela de pastagem em pastagem. De repente, ele vê, uma moita, né? Um arbusto. Um arbusto comum lá que tinha espinhos, né? E ele vê aquilo lá, só que ele vê aquilo pegando fogo. Só que aquilo pega fogo, mas não está sendo consumido. Aquilo está pegando fogo e continua pegando fogo. E não é queimado. Ele está pegando fogo e não é queimado. E ele fala: puxa vida, como isso é curioso. Como isso é estranho. Então, ele se aproxima. Ele vai chegando perto. Eu preciso saber o que é isso aqui. Então ele vai chegando perto. E no que ele chega perto, Deus diz para Moisés. Deus chama Moisés. Moisés, Moisés. Então Moisés diz: sim, Senhor. Oi, pois não? E aí, Deus se revela a Moisés. Deus diz: Moisés, eu estou aqui. O lugar que você está hoje é Terra Santa, porque eu estou aqui. Então Moisés entendeu quem era. E no que ele entendeu, então, ele teve medo. Então ele cobre o rosto e ele tem medo. E aí Deus vai revelar algumas coisas para ele. E uma das coisas que Deus vai falar é sobre o nome dele. Eu sou. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, irmãos, eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns nomes de Deus, né? A gente cantou. E alguns nomes de Deus, eles revelam a pessoa de Deus, revelam características de Deus, revelam atributos de Deus. E esse nome que vocês leram e nós vimos hoje, nós vamos ver hoje, nesse texto de Êxodo, revela um Deus que é autossuficiente. O que significa um Deus que é autossuficiente? O que você acha que significa um Deus que é autossuficiente, que é autoexistente? O que você acha que significa isso? Um Deus que é autoexistente.
Deus é autoexistente. O que significa isso, eu falando isso aqui para você? Autoexistente. O que isso significa? Ok, não foi criado, né? Não teve um começo. Ok. O que mais? Ele sempre existiu. Ok. A gente poderia misturar então com a ideia de eterno, infinito. Tá. Mas ele não depende de nada. Um Deus autoexistente e um Deus autossuficiente é um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém. Ele não precisou de nada para surgir e para se manter. Ele é suficiente. Sabe que é estranho isso para nós, irmãos? Porque quando a gente fala de qualquer coisa nesse mundo que a gente falar, teve um começo. Tem uma origem. Ela surgiu de algum lugar. Então, é interessante porque, às vezes, as crianças perguntam, de onde veio Deus? E essa é uma pergunta extremamente filosófica, né? De onde veio Deus? A criança não sabe disso. Mas ela quer saber a origem de Deus. Por que ela quer saber a origem de Deus? Porque tudo que ela conhece na vida apareceu, originou-se, surgiu, foi criado em algum momento, em algum lugar, de algum jeito, por alguém. Então, quando ela pergunta isso de Deus, de onde veio Deus? Ela tem na mente o conceito que todos nós temos. Tudo veio a existir. Só que para nós é difícil entender o fato de que Deus nunca veio a existir. Deus nunca foi criado. Nada criou Deus. Ninguém criou Deus. Deus sempre existiu. Deus é, sempre. Deus é, sempre é. Esse é um conceito difícil para a nossa mente? É. Mas a gente precisa entender que Deus é Deus. E é esse Deus que se revela a Moisés. Um Deus que não depende de ninguém. Então, é interessante, irmãos, porque só Deus é assim, né? Lembra o que Jesus disse? Jesus disse que Deus tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada para ter vida, para vir a vida. Ele tem vida em si mesmo. E ele se torna, então, capaz de dar a vida. Ele dá a vida. Deus não tem em si. Deus não recebeu de ninguém. Sabe por quê? Se Deus tivesse recebido de alguém, ele não seria Deus. Esse outro que deu para ele seria o Deus. Se ele tivesse sido criado, Deus não seria Deus. Esse outro que criou Deus seria o Deus. Então pensar que Deus é autoexistente e autossuficiente me faz pensar que só Deus é único. Não existe nada parecido com Deus. E é tão difícil, é tão estranho, que vocês estão me olhando com umas caras assim, tipo, legal. Né? Porque não tem como a gente ir além. Deus é Deus e ponto. Deus não precisa de nada. Sabe o que significa? Deus não precisa de nada. Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa de nada de você. Deus não precisa que você o glorifique. Ele não precisa disso. Ele tem tudo sozinho. Interessante, né? Pensar num Deus autoexistente. Por que que alguém autossuficiente, autoexistente, faria o que fez por nós? Ele não precisa de nós. Por que que ele fez isso? Sabe a única explicação? Duas explicações que eu vou dar. A primeira é porque ele quis. Ponto. Simples assim. Segundo, porque ele decidiu nos amar. Mas Deus, ele não precisa, nada está faltando em Deus. Deus não melhora, irmãos. Deus não melhora. Porque se Deus melhorasse, ele era pior antes. E Deus é perfeito. Então Deus não melhora. Deus não tem como melhorar. Porque ele é perfeito. E Deus não piora. Então,
ao pensar num Deus autossuficiente, a gente entra para um monte de outros atributos de Deus, que são infinitos. Um Deus que não muda. Agora, quando Moisés se deparou com um Deus que é assim, um Deus que não precisa de nada, um Deus que não precisa de ninguém, um Deus que não precisa de Moisés, um Deus que não precisa do povo, mas que decidiu ir na direção do povo. Quando Deus se apresenta para Moisés e diz, Moisés, eu quero que você vá em meu nome libertar o povo. Qual é a reação imediata que ele tem e que talvez nós deveríamos ter e pensar num Deus autoexistente? Quando a gente pensa num Deus autoexistente, qual é a reação imediata na nossa mente? Vocês querem falar? Eu boto ali na tela. Eu não consigo. Quando Deus, esse Deus Todo-Poderoso, se revela a Moisés, o que é que Moisés diz? Diz, Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Ele faz essa pergunta 2 vezes. Vamos olhar para o texto. Versículo 11. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Eu não sou ninguém. Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Eu não sou ninguém. Percebe que essa pergunta está ligada com aquela pergunta que o camarada fez para ele quando ele fugiu? Quem é você? Quem colocou você aqui como representante? De quem você tem autoridade para estar aqui? E aí, então Moisés está dizendo, Deus, eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Quem sou eu? Eu não tenho como, eu estou aqui no deserto, eu abandonei lá o palácio de Faraó, eu estou aqui no deserto, já tem muitos anos, levando as ovelhas daqui para lá, eu levo para cá, puxo para lá, levo elas aqui, essa é a minha vida. Pastorear as ovelhas aqui, a vida simples aqui no meio do mato, aqui, a gente junto aqui no meio do deserto, é isso que eu faço agora. Não dá. Quem sou eu para fazer isso? Então, irmãos, o pensamento para nós é o mesmo. Quando a gente se encontra e a gente pensa em Deus, um Deus que é autoexistente, que Ele não precisa de você, que Ele não precisa de ninguém, mas que Ele te chama, que Ele te convida, o pensamento é, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não consigo, Senhor. Não dá. Olha o versículo 12. Deus respondeu. Eu estarei com você. Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Eu estarei com vocês. Irmãos, o pensamento precisa ser tirar o foco de Moisés, e o foco não é Moisés, o foco é Deus. Moisés diz assim, mas quem sou eu, Senhor? E Deus está dizendo, você não é ninguém, mas eu estou com você. Isso é suficiente, porque eu sou suficiente. Então hoje, ao pensar nesse Deus, autossuficiente, que Ele não precisa de você, mas que Ele vem até você, é você pensar, puxa, eu não sou ninguém, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso buscá-lo, eu dependo dEle para tudo. Ele não depende de mim para nada, mas eu dependo dEle para tudo. Irmãos, a gente tem a mania de querer achar que a gente pode dar uma mãozinha para Deus às vezes. Eu vou dar uma ajudazinha para Deus porque tá difícil assim, talvez, né, sei lá. Mas não, Deus não precisa disso. E ainda assim Ele nos chama e nos aproxima. Mas não é porque Ele quer que você ajude Ele ou que Ele precisa disso. Mas é porque Ele te chama a depender dEle. Eu quero que você perceba que existe um contraste muito grande. Deus é alguém que não depende de nada, de nem ninguém.
Nós somos seres que dependemos para viver. Nós dependemos. Nós não conseguimos viver de forma independente. Irmãos, você depende, eu dependo. Nós dependemos do ar, nós dependemos da comida, falei isso ontem, inclusive, né? Falando sobre a bondade de Deus, o amor de Deus. Mas nós dependemos disso, nós não vivemos. Nós dependemos de que a terra continue caminhando como ela está caminhando, com alimentos sendo produzidos, sol, ar, e a gente conseguindo preparar o alimento para a gente viver. A gente precisa disso, senão a gente morre. Sabe que uma das coisas que eu acho muito interessante, eu li no livro uma vez que me fez pensar, e eu acho sempre fantástico, é o seguinte: nós precisamos de sono, nós precisamos dormir. E o dormir é algo humilhante. Dormir é humilhante. Por que o dormir é humilhante? Porque quando você está dormindo, você está completamente indefeso. Pode o mundo desabar ao seu redor, você está dormindo. Você não tem como se defender, você está dormindo. E além disso, você está completamente improdutivo. O mundo fala de produtividade. Quando nós estamos dormindo, irmãos, estamos produzindo nada para a sociedade. Pelo menos o que a sociedade espera, né? Nosso corpo está produzindo coisas, mas nós não estamos produzindo nada para a sociedade. Nós estamos completamente inúteis para a sociedade, dormindo. Então, o sono, ele nos humilha, mas Deus colocou em nós a necessidade do sono. Nós precisamos dormir. Nosso corpo precisa. Vocês percebem, né? Estamos cansados, depois o corpo gasta energia e aí chega um momento que a gente precisa descansar, precisa dormir, precisa recuperar suas forças. Então ele é necessário, só que ele humilha a gente. Mostra a nossa limitação. Nós somos limitados. E quando a gente pensa pessoas limitadas, a gente lembra de um Deus que não tem limites, que não precisa de ninguém, que não precisa de nada, que não depende de outros fora dele, que não depende de nada fora dele. Esse é um contraste muito grande para a gente poder meditar. Por que eu estou trazendo isso sobre Deus? Talvez algo que você fique pensando, mas por que pensar nisso? Irmãos nossos do passado, eles dedicavam tempo da semana deles pensando em atributos de Deus, pensando em quem é Deus e como isso afeta o meu dia. Então pensar nesse Deus, que ele é autoexistente, que ele é autossuficiente, que ele não depende de nada, mas ainda assim ele veio na minha direção, como eu sou incapaz, mas ele se aproxima de mim. Você começa a meditar nisso, puxa vida, que Deus é esse? Isso me leva ao quê? No básico. Pelo menos me leva a agradecer, me leva a glorificar a Deus, me leva a reconhecer, puxa vida. Esse Deus Todo-Poderoso nós cantamos, é que parece que quando a gente fala, canta, parece que está muito distante de nós. Mas precisa começar a entrar no nosso coração e na nossa mente essa distância que existe entre nós e Deus, no sentido de como Ele é grande, poderoso e santo e ilimitado, como nós somos finitos, limitados, manchados pelo pecado. É uma distância muito grande que Ele veio e tirou essa barreira. Ele nos trouxe para perto. Então a primeira coisa que Moisés diz é: eu não consigo. E eu não sou ninguém. Então Deus diz: eu estarei com você. E a mesma coisa para nós hoje, irmãos. Não sei se vocês lembram, mas Jesus disse isso para os discípulos. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aí, ele fala que ele enviaria o Espírito Santo, que habitaria em nós constantemente para sempre. E nos ajudaria e nos ensinaria. Ele está conosco. Esse Deus, que não precisa de ninguém, Ele está conosco. Hoje. E nós precisamos lembrar que é tudo sobre Ele, não é sobre nós. Só que o texto aí, ele vai então dizer um pouco sobre esse Deus, né? E eu falei, Deus está comigo, então Deus anda comigo. É a segunda coisa que eu preciso pensar quando eu olho
quando eu vou meditar sobre um Deus que não precisa de nada, de nem ninguém. Irmãos, Deus não precisa de nada, de nem ninguém, e nem de ninguém, mas Ele anda comigo. Ele decidiu fazer isso. Ele decidiu estar comigo. Ele decidiu estar presente, ele decidiu fazer isso. Não só nesse texto, mas em vários outros textos mostram Deus que está conosco, caminhando conosco, Deus conosco, nos conduzindo, nos dirigindo. Né? Deus decidiu assim, Ele quis assim. Apesar de não precisar de nós, Ele decidiu assim. Porque Ele sabe que nós precisamos dEle. Nós precisamos de tudo, nós precisamos dEle. Vamos dar uma olhada nesses textos aí, versículo 13, olha só como Deus se revela então para Moisés. Moisés disse a Deus, Senhor, tá bom, ok, o Senhor está comigo, mas se eu for aos israelitas, se eu chegar lá e disser para eles o Deus dos antepassados, sabe, o Deus dos pais de vocês, né? Lembra, o povo de Israel está no Egito tem uns 400 anos já. Eles foram criados, tem gerações, pelo menos umas 3 gerações foram criadas naquela cultura. Eles estão ali vivendo daquilo, eles têm as tradições deles do judaísmo, mas eles estão vendo o que todo mundo vê ali. A cultura foi influenciada pelo Egito. Eles estão ali naquele meio, eles cresceram ali. Eles nunca viram nada parecido, eles estão ali. E ele diz assim, ó, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que eu devo dizer? É interessante Moisés colocando algumas objeções, por quê? Porque ele já sabe que o povo de Israel teria dificuldade de aceitá-lo. Né? Como teve lá, na primeira oportunidade que ele tentou ajudar aqueles dois, ele foi rejeitado. E aí aqui agora ele fala assim, mas eu vou chegar, e eles vão dizer assim, mas tá bom, você vem em nome de Deus, o Deus dos nossos pais. Mas então tá, se você veio mesmo do Deus dos nossos antepassados, como é que é o nome dele? Porque o nome representava a pessoa de Deus, representava o poder de Deus, representava quem Ele era, a natureza de Deus, as ações de Deus. Quem é esse Deus? E a resposta de Deus é o que chama a nossa atenção para hoje, que é essa expressão que Deus usa aqui. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Simplesmente sou. Sempre fui e sempre serei. Eu sou. É isso que Deus está dizendo. Eu sou esse que não precisa de nada, de ninguém, que eu nunca fui criado. Ninguém nunca me criou. Eu nunca surgi. Eu sempre existi. Eu sempre sou. E eu sempre serei. E eu sempre fui. Eu sou. Percebe como é difícil? Então Deus diz para Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo, o eu sou me enviou até vocês. O Deus que simplesmente é. E é interessante porque depois ele vai falar, né? Ele diz assim, cadê? Versículo 15, próximo aí. Deus também instruiu Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre, e o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse, tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. É interessante, irmãos, porque Deus disse, eu sou, me enviou. O Deus que simplesmente é. E aí ele diz, diga também ao povo que Javé, não sei como a sua tradução diz, talvez esteja lá Senhor, em letras maiúsculas, Yahweh, Jeová, sei lá, porque ninguém sabe ler essas letras do nome de Deus. E Deus está dizendo a Moisés, diga ao povo que Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, me enviou a vocês. Eles não falavam esse nome, eles não falavam essa palavra porque eles não queriam blasfemar a Deus, eles não falavam isso. Mas Deus está se revelando, e é interessante que essas palavras que ele usa
para dizer Javé, ou Yahweh, ou sei lá o que for, elas são muito parecidas com o verbo existir. Existo, sou, estou. Entende? Então, é interessante porque ele diz, eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vocês. Esse é o meu nome. Quem é esse Deus? O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que trouxe o povo, que criou o povo. Em Abraão o povo foi criado, irmãos, começou todo o processo, ele saiu de lá, da terra onde ele estava, e ali começou o processo. Depois você teve Isaac, que era o filho dele, e as promessas sendo feitas. E aí depois você tem Jacó e os seus filhos ali, formando já o começo do que seria o povo. E aí o povo cresce tanto, que aquilo se tornam as tribos de Israel e os povos que formam o povo de Israel. Né? Então, o Deus que criou esse povo, que criou vocês, povo de Israel. Esse Deus, envio Moisés. O Deus que criou esse povo, que está aqui no Egito agora, eu enviei Moisés. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Eu estou com Moisés. Então diga isso para eles. Né? E é interessante, irmãos, porque aqui é um chamado de Deus de volta, né? Deus ama o seu povo que ele criou. E ele está dizendo, eu me relaciono, né? Eu quero trazê-los de volta, eu quero purificá-los. Eu quero tirar eles daquela mistura que eles estavam vivendo. Mistura de cultura, mistura de religiosidade, de misticismo. Eu quero tirá-los de toda aquela mistura, daquela opressão que eles estão vivendo. Eu quero purificá-los, eu quero fazer isso, então eu vou libertá-los. Eu vou tirá-los de lá, eu quero trazer eles para perto de mim. Eu quero que eles se lembrem de mim. E é interessante a gente lembrar disso, esse Deus. Né? Qual é o resultado disso? Desse Deus, então, que anda, esse Deus que é Deus e que anda conosco. Né? Resultado, irmãos, é algo interessante para a gente pensar. O homem é um ser criado. Ele depende a cada momento daquele que o criou para continuar a existir. Irmãos, se Deus não sustentar, se Deus não continuar nos mantendo, o mundo acaba. O homem e todos os seres, eles são criados e eles dependem em todo instante de Deus, daquele que o criou, para continuar existindo. Nós só estamos aqui hoje porque Deus nos mantém aqui. Nós precisamos lembrar disso. Só Deus é autossuficiente. Eu vou ler alguns versículos para vocês. De Jesus, não só de Jesus, né? Do Novo Testamento. João 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo existe por intermédio dele. Ele sustenta todas as coisas, tá bom? Mas olha o versículo de Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as invisíveis, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá? É interessante isso. Paulo aos Colossenses vai dizer que tudo subsiste nele, tudo é sustentado por ele. Hebreus fala que, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós precisamos lembrar que o homem, ele foi criado e ele depende todo o instante de Deus. E aqui no caso apontando para Jesus Cristo, para existir. Sem isso, o ser humano não existe. O que é que pensar na autossuficiência de Deus nos revela? Nos revela, irmãos, que
nós somos totalmente dependentes de alguma coisa. A criação é dependente. Isso mostra como nós somos pequenos, como nós somos limitados. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito orgulhosos. E nós queremos que o mundo gire ao nosso redor. E nós achamos que nós merecemos, e até o cristianismo está mudando e está colocando o ser humano no centro. Sabe, Cristo morreu porque eu sou muito importante mesmo. É um pensamento muito estranho. Você coloca o ser humano, então, no centro de tudo isso, e não é, o ser humano não é o centro de tudo isso. O ser humano é pequeno e dependente. Dependente. Ele precisa. Ele não consegue viver sozinho. Ele não consegue sobreviver. Então, o ponto central do cristianismo é Deus, não é o homem. E quando a gente olha para esse texto do Êxodo, né, onde Deus se revela, Deus falando quem Ele é, e a gente então precisa meditar nesse Deus autossuficiente. Sabe o que é interessante, irmãos? De fato, eu ouvi um exemplo que o Hernandes Dias Lopes deu uma vez, eu achei interessante. Ele falou assim, eu gosto de ir em museu. E ele falou assim, museu de arte, né? Ele falou assim, o que eu acho interessante no museu de arte é que a gente olha para aquelas obras e como elas são caras. Elas são super valiosas. Mas ele falou o seguinte, mas elas só são valiosas porque elas estão ligadas a quem o produziu. Porque se você encontrasse um quadro, uma estatuazinha na rua, você não dava nada por ela. E todos são iguais, são feitos da mesma tinta, são feitos do mesmo barro, são feitos do mesmo material. O que dá valor para ela é o cara que a produziu, né? Que criou, que tinha um nome, que tinha uma referência, que era conhecido. E é interessante isso, que nós, os seres humanos, nós obtemos o nosso valor. Não está em nós o valor que nós temos. O valor está naquele que nos criou. Então isso não aponta para o nosso valor, isso aponta para Deus, que é o Criador de tudo. Então é isso a gente lembrar, né? Isso precisa ferir, precisa mexer com a nossa arrogância. De achar que a gente tem o nosso mundo nas nossas mãos. A gente quer ter controle sobre a vida, irmãos. A gente acha que tem controle sobre a nossa própria vida. E a gente faz planos, e não é errado fazer planos, entenda isso, tá? A gente deve fazer planos, mas a gente faz planos e confia na direção do Senhor. Mas a gente muitas vezes faz planos como se nós estivéssemos no controle disso. Tudo vai sair exatamente como eu planejei. Tiago fala que isso aí é loucura, é orgulho, é buscar a independência de Deus. E a gente percebe isso, né, irmãos? É difícil, nós seres humanos somos terríveis, porque a gente vê isso na experiência prática, mas ainda assim, a gente acha que a gente tem controle sobre a vida. Estamos lá fazendo nosso plano, amanhã tem trabalho, depois pego o dinheiro, pago isso, pago aquilo, compro aquilo, faço aquilo outro, faço uma viagem, faço tal coisa, meus planos. Aí a gente vê, fico doente. Os irmãos ali estavam falando de Covid. Muda toda a rotina da vida, nós não temos controle, estávamos bem num dia, no outro dia não estávamos, né? O Roberto estava falando ontem. De repente ele foi no médico, descobriu que estava com pneumonia e começou a enfraquecer e tal. A vida toda mudou em 10 dias. Nós não temos controle. Nós não temos controle. Você pode fazer planos e deve, mas você pode fazer planos para os próximos 10 anos. E hoje à noite, na hora que você for tomar banho, você escorregar no banheiro, bater a cabeça e morrer. Ou bater uma parte do seu corpo e você ficar paraplégico. Você continua vivo, mas os seus planos vão mudar com certeza. A rotina da sua vida vai mudar com certeza. O modo como fazer as coisas, ela vai mudar, com certeza.
A gente é arrogante demais, é isso que o Tiago fala, achando que nós temos o controle do dia de amanhã. Nós não temos. E pensar num Deus autossuficiente é exatamente isso. É pensar num Deus que pode tudo e nós não podemos, mas nós dependemos dele. E podemos depender dele. Nós dependemos dele para tudo. Só para caminhar para o final aqui, irmãos, eu quero pensar algumas coisas que eu destaco aí, que eu quero aprender, que eu aprendo ao pensar sobre Deus, ao pensar sobre esse texto. Esse Deus que se revelou e o que ele fez depois e tantas coisas que aconteceram. Mas o que eu aprendo é que Deus existe em si mesmo e o homem existe para a glória de Deus. Então, se você perguntar para que nós existimos, então, já que nós somos tão incapazes, nós existimos para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Deus precisa de nós para receber glória? Não. Deus vai ser mais glorificado, Deus vai ser mais glorioso por causa da gente? Não. Mas Deus existe por si só. E nós existimos para glorificar a Deus. Então, Deus é o centro da vida. Deus é o centro de tudo. Segundo, a incredulidade, que isto é, não crer em Deus, é uma distorção, é a perversão da fé, pois não põe a sua confiança no Deus vivo, mas em homens. Então, a incredulidade, irmãos, percebe? É eu botar confiança em mim mesmo. A falta de confiar em Deus é eu fazer por minha própria força, eu achar que eu posso, que eu sou capaz. Eu tiro a confiança em Deus e coloco a confiança nas minhas forças. Então eu passo a confiar em seres mortais, a minha própria força. E deixo de confiar em Deus, deixo de buscar Deus, deixo de confiar e adorar o Deus. Terceiro, juntando isso, já que a credulidade é isso, porém nós queremos e tentamos ser autossuficientes, independentes. Isso é orgulho. Sabendo disso, que a incredulidade é tirar a confiança de Deus, sabendo que só Deus é autossuficiente, mas ainda nós somos tão orgulhosos, mas tão orgulhosos que a gente tenta ser autossuficiente. Achar que a gente não precisa de ninguém, achar que a gente muitas vezes nem precisa de Deus. E eu acho que alguns dos irmãos aqui oram muito mais do que eu, mas ainda assim, eu acho que nós oramos muito pouco. E o fato de que nós oramos muito pouco mostra o quanto a gente depende de Deus, pouco. Porque a oração mostra isso, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos porque, olha, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu coloco aqui, eu entrego, eu peço, eu agradeço, porque eu reconheço que eu não consigo. Nós oramos pouco porque a gente acha que consegue, porque a gente acha que consegue fazer sozinho. A gente acha, a gente é orgulhoso. É muito orgulhoso. Quarta coisa que eu vejo aí nesse texto e pensar num Deus autossuficiente é reconhecer e, entre aspas, devolver o trono para Deus. Eu preciso reconhecer que esse Deus é Deus, autossuficiente. E eu preciso colocar Ele e exaltá-lo como esse Deus, autossuficiente. Não querer tomar o lugar dele. Atos 2,37 é a pergunta do povo quando Pedro prega. Pedro prega para o povo. Qual é a resposta do povo? O que faremos então diante disso? E Pedro diz, arrependam-se. Reconhecer, arrepender-se desse orgulho, dessa independência, dessa falta de buscar a Deus, de achar que é melhor do que é. Quinto ponto ali, falar, relembrar sobre a autossuficiência de Deus. Nós falamos de um lado que nos exorta, até aqui, que exorta o nosso orgulho, tá bom? Que nos confronta. Mas também tem o outro lado. A gente precisa lembrar que esse é o mesmo Deus, esse Deus autossuficiente. É o mesmo Deus, esse Deus te conhece, esse Deus conhece tudo sobre você, sobre mim, Ele nos ama. Ele não precisa de nada, mas Ele quer de você isso. Ele quer que você o ame, Ele quer que você o adore, Ele quer que você o conheça. Ele sabe que você precisa disso, que eu preciso disso. Ele sabe que nós precisamos disso. Então, Ele é autossuficiente, mas ainda assim, Ele não precisa de nós, mas Ele espera isso da gente. Ele quer isso da gente. Ele nos ajuda a ter isso. Então, é fantástico pensar nesse Deus.
E sexto, isso deve encher o nosso coração de louvor, gratidão e buscar por um relacionamento com Ele que veio a nós, esse Deus que veio a nós. Irmãos, ao pensar nesse Deus que não precisa de nós, mas que veio na nossa direção de alguém tão pequeno assim, orgulhoso e nada, deve encher realmente o nosso coração de louvor, de gratidão, de alegria, né? De reconhecimento. Quem é esse Deus? E louvá-lo. Ok? Eu quero colocar aqui 3 coisas para a gente, para pensar na semana, tá bom? Primeiro, tentar perceber é mais subjetivo, mas é um exercício, tá? Tentar perceber coisas simples da vida, o quanto nós precisamos de Deus. Preciso começar a reconhecer o quanto eu preciso de Deus nas coisas simples da vida. Quando eu for comer algo simples, pequeno, beliscar alguma comidinha, alguma coisinha, eu preciso perceber nisso como eu sou dependente. Quando eu for lá beber um copo d'água que eu estiver morrendo de sede, eu pensar, puxa vida, como eu sou dependente. Como eu preciso disso. Se eu não tivesse isso, eu morria. Meu corpo definharia, pararia de funcionar se não tivesse a água. E pensar e começar a perceber ao seu redor, ao nosso redor, detalhes simples da vida, mas que mostram o quanto nós somos dependentes. Nós não temos esse poder todo que nós achamos que temos. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, então, é agradecer. Aí o exercício que eu falei é, em cada oração que você fizer, tente colocar alguma coisa para agradecer. Então, você pode pedir, você pode interceder pelos irmãos, você pode pedir por uma situação que você está passando ali no trabalho, pode orar pela refeição, pedir e tal, mas em cada oração tente colocar alguma coisa em que você agradece ao Senhor, tá bom? Tenta fazer como exercício. E, por último, para finalizar, meditar no texto de Efésios 2, 8 e 9. Nós lemos esse texto no começo do culto. Eu coloquei ele aqui. Efésios 2, 8 e 9. Meditar nele. Opa, volta aqui. Pensar nele, irmãos, é o seguinte, olha. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de vocês. É dom de Deus, é presente, é dádiva. Não é uma recompensa, para que ninguém se orgulhe. Eu quero convidar você, então, durante a semana, você refletir, então, também, meditar esses 2 versículos bem conhecidos. Passa um tempo pensando, vocês são salvos pela graça, pela graça, através da fé. Isso não vem de vocês, não é algo que você consegue com a sua própria força, ou que você conseguiu com a sua própria força. Pensa nisso, tá? Medita sobre isso aí, ok? Talvez você não vai sair por aí falando do Deus autossuficiente, autoexistente, mas é importante pensar nesse Deus. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de você. Mas ele ama você. Ele me ama, ele nos ama, né? Esse é o nosso Deus. Vamos orar?